No próximo episódio, vamos conhecer outra escola de análise, a análise técnica, também conhecida como análise gráfica. Esse tipo de análise é a que mais atrai investidores do mundo inteiro em busca de retornos no curto prazo. Te espero lá. Fui! Monet, a plataforma que personaliza e otimiza a sua carteira de investimentos. Veja sua carteira e saiba como o seu dinheiro está organizado em diferentes estratégias. Conecte suas instituições financeiras em um só lugar. Traçou um objetivo e não sabe como alcançar? Te ajudamos no passo a passo. Análise profissional de ações, renda fixa, fundos imobiliários, ETFs, REITs e muito mais. Conhecimento é a chave do sucesso. Faça cursos dentro da plataforma. Tire um momento para relaxar enquanto ganha dinheiro. Invista bem o seu dinheiro e conquiste a sua liberdade financeira. Otimize o retorno dos seus investimentos. Baixe o aplicativo da Monet. BMC News, informação que gera valor. Olá, um ótimo dia para você que já está ao vivo aqui com a gente, começando agora o BMC Pre-Market comigo, Felipe Nascimento, daqui a pouquinho também com todos os nossos comentaristas. Teremos por aqui o Alex André, Guga Almeida, André Moraes, repercutindo os principais destaques, as principais notícias que impactam e vão impactar o mercado financeiro nessa sexta-feira, dia 11 de agosto. Vamos então agora acompanhar as principais notícias ao longo desse dia. A gente começa o pre-market de hoje falando das principais bolsas asiáticas que fecharam em queda num dia de feriado do Japão e também com o sentimento do investidor sendo afetado pela crise de endividamento da incorporadora chinesa Country Garden, que já foi a maior do país em vendas, inclusive, e era vista como um modelo para as demais operadoras. Inclusive, depois de toda aquela crise envolvendo a Evergrande, o país começou a tomar algumas medidas para evitar novos endividamentos, novos calotes de companhias imobiliárias que acabam puxando bastante o PIB. No entanto, isso acabou acontecendo novamente. A empresa não pagou 2 compromissos em dólar e tem 30 dias para evitar o calote formal. As ações da Country Garden já perderam 70% desde janeiro e encerraram a sessão em Hong Kong valendo menos de $1 cada ação. Em relação a dados, na Ásia, os mercados também aguardam nos próximos dias mais indicadores da China, que saem hoje à noite, que são as vendas de veículos, dados de crédito também. Na segunda noite devem vir vendas no varejo, produção industrial, investimentos em ativos fixos e também a taxa de desemprego. Na semana, com balança comercial fraca, deflação, a Bolsa de Xangai perdeu 3%. Na contramão, minério de ferro na Bolsa de Dalian fechou a sessão de hoje em alta de 2,07%. Movimentos muito importantes que podem beneficiar, inclusive, as ações das mineradoras e siderúrgicas aqui no Brasil. Só um parênteses, essas companhias acabaram tendo uma semana um pouco mais desafiadora,
Na última semana a gente teve, nas últimas semanas a gente teve resultado de Vale, né? E isso acabou impactando as ações da companhia. Também tivemos nessa semana resultado de Gerdau Metalúrgica, outras companhias de mineração e siderurgia, e isso acabou também trazendo um sentimento um pouco mais de aversão ao risco para essas companhias. Claro que a queda no minério de ferro tem impactado bastante, as expectativas de uma China mais fraca, uma China enfraquecida, sem conseguir entregar o PIB prometido, isso acaba trazendo também uma certa sensação ruim para os investidores e isso acaba impactando com certeza esse setor. Mas hoje é um dia de notícia boa, mais de 2% de alta no minério de ferro, vamos ver como isso pode impactar. Sentimentos mistos, né? Minério de ferro subindo, claro que existe a expectativa de mais estímulos do país chinês, né, em relação à economia e isso podendo impactar de uma maneira positiva, né, no minério de ferro e nas companhias por aqui, mas também, né, os dados fracos geram essa insegurança para os investidores. Essa é China. Os principais mercados europeus, eles acabam devolvendo nessa sexta-feira os ganhos de 2 sessões com um aumento dos temores com a desaceleração da China, principalmente agora com essa nova crise no setor imobiliário. A Bolsa de Londres tinha o pior desempenho da sessão, com quedas de bancos, da petroleira BP, de mineradoras também, depois da prévia do PIB britânico do segundo trimestre ter sido melhor do que a projeção na margem de 0,2%. Assim como produção industrial de junho, com alta de 1,8%. Os analistas estimam que a leve retomada deve ter um fôlego curto e ela mesma deve obrigar o Bank of England a subir mais os juros para controlar a inflação um pouco mais alta lá na Europa. Nos Estados Unidos, o pré-mercado opera misto na expectativa pela divulgação da inflação ao produtor no mês de julho. Daqui a pouquinho, 9h30 da manhã, saem os dados do PPI e a gente, claro, vai acompanhar ao vivo aqui na BMC News, esses dados sendo bastante aguardados, principalmente depois que a gente viu, né, na manhã de ontem, os dados do CPI. Hoje também repercutem a prévia do sentimento do consumidor de agosto, às 11 horas, pela Universidade de Michigan. O índice dólar DXY tem viés de alta e o petróleo segue em leve realização. Inclusive, estava até dando uma olhada nas bolsas, né? Os indicadores americanos, os futuros americanos, Dow Jones e S&P, leve alta, né? 0,07, 0,01, praticamente no 0 a 0, assim como a Nasdaq, praticamente no 0 a 0 também, só que com um viés, uma tendência um pouco mais de baixa. As ações, né, os índices acionários na Europa seguem em queda, DAX na Alemanha cai 0,4, CAC na França cai 0,7, FTSE no Reino Unido cai 0,6 nesse momento, a gente vendo, né, toda essa perspectiva, essa expectativa. Bom, são 8 horas e 5 minutos, deixa eu já chamar aqui o Alex André para começar esse bate-papo, a gente começar essa repercussão toda. Alex André e o André Moraes também já estão aqui conosco. Muito bom dia, senhores, muito bom dia, Alex André. Bom dia, Felipe. Bom dia, André. Sempre um prazer estar com vocês dois, os feras. André, bom dia para você, meu caro. Sempre um prazer. Muito bom dia. Bom dia aí. Ótima sexta-feira para todos. Seguinte, a gente hoje, né, tem uma agenda bastante importante focada em inflação, né, principalmente com os dados do PPI e do IPCA aqui no Brasil. O CPI de ontem veio um pouco mais suave, a gente viu aquela movimentação dos mercados internacionais até tendo um pouco mais de otimismo. Será, André, que a gente vai conseguir ter um dia hoje um pouco mais otimista também? Claro que na sessão de ontem, né, o Ibovespa ele começou um dia um pouco mais otimista, um pouco mais acelerado, perdeu fôlego, fechou praticamente no 0 a 0, mas você acredita que ao longo do dia, com dados de inflação que prometem vir até interessantes e bons, né, na leitura, inclusive do Campos Neto, inclusive de vários analistas, você acha que a gente tem um espaço para viver um dia de mais otimismo? Foram 8 pregões consecutivos de queda, né, André? Isso pode começar a criar um sentimento ruim aqui para o Ibovespa. Como que está essa leitura para o dia de hoje, André?
Eu acho que a gente vai ficar muito dependente da notícia que a gente vai ter agora às 9 da manhã, que é o IPCA. É muito importante para que a gente tenha uma chance maior de subir, que ele venha abaixo do esperado. Mas a expectativa do mercado é boa, ou seja, a expectativa está no preço, né? A realidade precisa ser melhor do que o esperado para dar força para esse mercado nosso brasileiro. Até porque se for para ter força hoje, é só o nosso, porque o resto do mundo está numa situação mais complexa. Além disso, né, então, este número, a gente precisa ver esse número para ficar mais ou menos otimista para o dia, né? Outra coisa interessante, ontem a gente teve, dos ativos que eu acompanho, 34 balanços, a maioria deles saíram no final da tarde, e hoje pela manhã a gente tem mais um monte de balanço, e é impossível, inclusive, a gente chegar a alguma conclusão que esses balanços vieram acima ou abaixo da média, porque é tanta coisa para olhar, né, que é muito mais fácil a gente esperar o mercado abrir para ter alguma noção de como é que vai ser o mercado. Mas, como a gente se apoia muito em dados passados, né, a maior parte dos balanços tem decepcionado os mercados. Então, é preciso que isso também tenha mudado aí nessa leva grande de balanços que saiu entre a noite e hoje de manhã para fazer esse mercado ganhar um pouco mais de força. Mas, como você falou, foram 8 dias, a maioria desses dias de pequenas quedas, eu acho que a gente merece pelo menos um refresco, né? Tomara que seja hoje. Tomara que seja hoje, André Moraes. Alex, André, bom dia. O André estava falando, né? Vários resultados, só das empresas que ele acompanha, 34 balanços aí, e claro que não dá para acompanhar tudo do dia para a noite. Mas, Alex, olhando numa perspectiva geral, né? Dando aquele overview, como que estão vindo esses resultados e como que esses números podem impactar no Ibovespa hoje? A gente viu grandes varejistas divulgando resultados ruins, diga-se de passagem, a gente viu empresas de utilities, a gente viu outras companhias também de outros setores, né? Setor mais de consumo também, mais ligados à economia doméstica. Como que isso pode mexer com o Ibovespa hoje? Você acha que você vai na linha do André Moraes, de que vamos ver como o mercado vai reagir para a gente tentar entender se foi bom, se foi ruim, como que tá essa análise aí? Perfeito, Felipe. O André é sempre muito lúcido, né, na análise, né, colocando a questão do IPCA, porque realmente o mercado já precifica isso, toda expectativa já é precificada, e concordo com o André, né, precisa vir abaixo da expectativa para o mercado ter mais fôlego, até mesmo acreditar em 0,75 e tirar esse meio e começar a incorporar o 0,75, aí realmente o mercado pode dar mais uma estilingada, né, para cima, falando do Ibovespa como um todo. Você perguntou a temporada de resultados, diversos papéis. O que eu destaco, construção civil, tá? Foi assim, muito forte, tá? Moura do B, Mitre, PLPL, eu posso falar aqui depois. Eu vi todos os resultados do setor de construção civil que foram divulgados, Cirela, vieram muito fortes, vieram muito bons. E que indica não é que o segundo trimestre foi bom só, é que a janela de real estate, ou seja, os home builders, ainda está começando um ciclo. Mas Alex, são papéis que subiram 100%, 150%, que seja, a gente tem um cenário ainda muito benéfico, não só em relação a juros, mas também cada empresa tem a sua particularidade, né? Mitre, por exemplo, tem margem bruta que vai passar de 30%. Ou seja, aí esse trimestre foi piso e um resultado muito bom. Moura do B, né, também um resultado muito bom, negociando 0,8 book. Então, ou seja, cada empresa tem a sua particularidade, mas eu destaco aí as empresas de construção civil, varejo, a gente já vinha falando aqui várias vezes, né, foi o principal holofote de ontem, né, trazendo aquele plano de reestruturação, né, de fechar entre 50 a 100 lojas, né, colocar o que dá margem negativa de 1P para 3P, né, ou seja, prejuízo aí aumentando, né, mais de 400 milhões de reais. Então, ou seja, a companhia fazendo o Franklin, né, colocando um plano de contingência realmente para segurar essa sangria, para não evitar algo pior. Então, eu vejo que o cenário como um todo, eu vi diversos resultados, tem alguns deles que eu gostei muito, eu sei que o André também acompanha comigo, né, o André na linha da ótica de análise técnica, é muito legal que a gente consegue unir essas duas visões aqui. E depois a gente vai trazendo aqui alguns resultados, Felipe, mas tem bastante resultados interessantes para a gente comentar aqui, viu, hoje. Boa, eu quero pegar esse gancho que você comentou
justamente porque a gente vê DIs fechando, né, mais uma vez, a gente vê essa trajetória, André, da curva, né, fechando, e isso trazendo uma expectativa um pouco melhor para várias companhias que acabam sendo um pouco mais sensíveis. Claro que a gente já teve um rally bastante forte, a gente já viu várias empresas dobrando, triplicando de valor ao longo só da expectativa do corte de juro. Agora, olhando a partir dessa perspectiva, o André, dessa divulgação de resultados, o Alex comentou muito bem, de repente um setor de construção que tem essa sensibilidade, que já andou bastante, agora vem os números para sustentar toda essa perspectiva positiva. É o momento de olhar para essas companhias, quando você olha para o gráfico, você vê, poxa, já subiu 100%, 200%, ainda tem um trigger, ainda tem um gatilho que dá para sustentar ainda melhores percepções a respeito de algumas empresas nesse setor, André? Legal. Eu vou pedir aqui uns 2 minutinhos a mais aqui para eu defender aqui até um pouco uma tese, tá? Há uns 4, 5 meses atrás, né, eu estava muito otimista com o mercado, simplesmente porque a gente olhava sinais de reversão no gráfico, a gente tinha os mercados emergentes começando a ganhar fôlego, né? Enfim, pensando na médio e longo prazo, né, o preço da bolsa, levando em conta valor, né, das empresas, muito atrativo, tá? E aí a bolsa começou e deu aquela grande porrada para cima, né? Uma grande subida muito bonita, todo mundo subiu praticamente, com raríssimas exceções, e essa é a primeira fase de uma alta, né? É a fase onde pouca gente consegue ganhar dinheiro, porque a maioria está lá pessimista, não, porque não sei o quê, e aí a política, e mete um monte de coisa no meio e acaba que não aproveita esse primeiro momento de alta, né? Mas quem aproveita, aproveita muito bem. Por quê? Porque qualquer coisa sobe, inclusive as empresas que têm mais dificuldade, que passam aí por um momento mais complexo, né? A partir do final dessa primeira fase, né, eu entendo que a gente está neste processo e numa fase, num momento em que pode iniciar uma segunda fase de alta, e é nisso que eu acredito, tá? O mercado fica muito mais seletivo, quer dizer, a bolsa continua a subir, mas não é mais qualquer ativo que vai subir. Por quê? Porque antes, para uma empresa ruim, se precificava o caos. Para uma empresa boa, se precificava o caos. Não veio o caos, o mercado melhorou, todo mundo subiu. A partir de agora, no meu entendimento, o mercado vai precificar melhor as empresas que entregaram nessa temporada de balanço bons resultados. Então, para mim, caro, a partir de agora, sempre é isso, mas a partir de agora ainda mais, é o que está em tendência de baixa, é o que soltou resultado ruim, porque essas empresas, no meu entendimento, vão ter uma dificuldade muito maior de andar. Portanto, te respondendo objetivamente, eu não acho que a construção civil já subiu muito. Por que eu não acho? Porque apesar dela ter subido tanto quanto outras ações de outros setores, este setor soltou bons balanços, né? As empresas vivem bons momentos. Então, no meu entendimento, pensando na segunda fase de alta, essas empresas, por exemplo, de construção civil, estão baratas, porque entendo que vão ser um dos setores mais beneficiados se essa segunda fase vier, e, portanto, o que já subiu 100%, 150%, 200%, tem potencial para subir muito mais, tá? Então, assim, uma das coisas que eu quero fazer a partir da semana que vem, que é quando acaba essa temporada de balanços, é fazer uma leitura aí do Alex André com resumo de quem que performou muito bem e quem que performou muito mal, porque para essa segunda fase de alta, eu vou olhar para o meu gráfico e focar nessas que performaram muito bem, que já subiram bastante e que eu entendo que ainda tem uma grande projeção aí de alta para cima, se vier para o mercado uma segunda fase de alta, que é o que eu acho mais provável, tá, Felipe? Ô André, é interessante esse comentário, né, que ainda tem um cenário, ou ainda dá para ver uma perspectiva interessante. Eu estava até me recordando aqui, nos últimos dados de emprego, a construção civil acabou sendo um dos setores que mais empregaram, ou seja, mostrando essa vontade do setor de continuar crescendo, né? Se está empregando é porque precisa entregar, se precisa entregar é porque tem gente comprando, né? E aí, com a queda de juros, mais pessoas podem fazer financiamento, né? Os bancos estão mostrando ali que a linha de crédito, muitos deles têm aumentado, inadimplência caído, ou seja, Alex André, olhando nessa perspectiva, né?
capturando um pouco desse sentimento que o André Moraes falou, olhando para o gráfico, já subiu bastante, mas ainda dá para subir mais, ainda tem espaço para subir mais. A economia também, né? O cenário econômico também acaba dando uma sustentação. E aí eu queria a sua percepção, que você falou que viu alguns resultados. Responde o André Moraes, Alex, e aí, como no net ali, né, na visão geral, como que vieram esses resultados da construção civil? Qual você destaca? Você disse que olhou Plano e Plano, você disse que olhou Mitre, você disse que olhou várias outras. Dá esse overview para a gente, por gentileza? Vamos lá, eu vou destacar 2 setores, Felipe, se puder falar aqui. São vários, mas 2 setores, depois eu quero falar um papel específico para o André. Não posso deixar o André sair desse programa sem falar desse papel, provavelmente o André já sabe que eu estou resultado ontem. Mas primeiro, setor de bancário, né, setor de bancos aqui no Brasil. Muita gente falando, bancos em geral vai ganhar com juros mais altos, né? E a gente falando, calma, gente, vamos fazer aqui uma seleção fundamentalista. E o gráfico, o André provavelmente ele vai concordar comigo, o gráfico também eu acho que conversa com isso. A gente olhou e falou, olha, antes da temporada de resultados, né, o consenso de mercado, tá? Santander e Bradesco não vão performar bem, BB e Itaú vão performar bem. É o que já estão performando, vai continuar na mesma tendência, não vai ter inflexão de resultados. O Bradesco não vai ter inflexão de resultado agora, devido à safra de crédito, devido à questão dos spreads, inadimplência, né, a qualidade do crédito de Itaú é totalmente diferente, né, BB muito mais focado em agro, né, ou seja, plano safra 240 bilhões, né, a gente vê expansão de carteira em 22%, então se a gente começa a trazer uma leitura que no setor bancário, que a gente na análise fundamentalista, a gente fica mais confortável com aqueles papéis que já estão subindo. Né? E o Bradesco olhar, mas o Bradesco não subiu, o Bradesco está parado, né? O Banco do Brasil subiu muito, não vou comprar. Olha a qualidade dos resultados que estão sendo entregues entre os 2 bancos. É isso que realmente eu concordo com o André. O mercado vai colocar mais preço para aquilo que está apresentando crescimento. Né? E talvez sim, talvez Bradesco, o Santander possa apresentar uma inflexão de resultados em 2024. Acredito que sim, nessa inflexão de resultados. Mas até lá, né? Ou seja, até o mercado começar a precificar, eu acredito que esses 2 grandes bancos, Itaú e Banco do Brasil, pode continuar tendo como falando esse viés de longa em short aqui. Bom, o outro setor também que você pediu para eu comentar, que é o setor de construção civil, eu gostei muito, principalmente de Plano e Plano, vários, né? Mas Plano e Plano, Mitre, Moura do B, Cyrela, essas 4 principais companhias. São várias companhias de real estate aqui no Brasil, não só essas 4 que tiveram resultados positivos, mas eu destaco essas 4 empresas que eu acompanho com mais proximidade, enfim. Nós lá da Sarinvest, a gente tem certo tipo de recomendação, a gente fica próximo, que soltaram resultados recentemente, soltaram ontem. Então eu gostei bastante, nós vimos na média dessas 4 empresas, VSO, volume sobre oferta, interessante, né? Então, ou seja, significa que não é só lançar, também tem que vender. Então esse VSO está muito saudável, que significa que a demanda está boa. Né? PLPL, por exemplo, mostrou nessa revisão do plano Minha Casa Minha Vida, né? Na cidade de São Paulo, de R$260 mil para 350 mil o valor do imóvel, né, facilitando, tendo subsídios, ou seja, esse novo modelo Minha Casa Minha Vida traz tração, também o programa pode entrar, ainda vai trazer resultado para Plano e Plano, muito bom. Nordeste, lá na Moura do B, também entrando em novas praças, novos empreendimentos, também atuando agora com um novo segmento de baixa renda, média baixa renda. Então, realmente, cada companhia tem sua particularidade. Mitre, né, com uma perspectiva agora, né, a Mitre pagou aí mais de 7,4% de dividend yield, uma ótima pagadora de dividendo, o lucro cresceu mais de 5,4 vezes, e a perspectiva de crescimento, de incremento de margem bruta daqui para frente com novos projetos. Ela comprou, inclusive, Felipe, a marca Daslu, para começar a lançar prédios com a marca Daslu para trazer maior valor agregado e recuperação de margem bruta. Então, assim, trouxe um recap aqui, né, de cabeça que eu vi dos números aqui que eu passei a noite olhando, setor de construção civil, mas eu queria saber também, claro, a visão do André sobre essas considerações. Eu queria até pedir para o André, se possível, dar uma olhada no gráfico, pelo menos duas dessas companhias, você conseguir olhar Mitre e Cyrela, André, por gentileza, só para a gente ver como é que está essa perspectiva, juntar um pouco do que o Alex falou com o que você comentou, para a gente ver se tem esse impulso todo aí, por gentileza. Mitre, eu vou olhar muito a contragosto, tá? Porque ontem ela soltou balanço e me estopou. Eu estava comprado nela há algum tempo, né? Mas ela rompeu o fundo aqui. É claro que o Alex André está falando de um bom balanço com foco no longo prazo, e é claro que eu, que sou operador, né, e analista de swing trade, tenho uma visão aí do dia seguinte, né? Então, apesar dela ter tido, eu também gostei do balanço, viu, Alex?
mas, por incrível que pareça, o mercado deu uma realizada ontem, até fechou no número feio, né? Parece nome de música do Iron Maiden, mas vamos lá. Então, o que a gente comentou lá sobre assim, a Bolsa, segunda fase de alta, né, passa muito por essa ação e por todas do setor que estão muito bonitas. Não é porque eu saí de uma operação ontem que o gráfico deixou de ficar bonito, né? Ou seja, a gente teve uma primeira perna muito forte de alta, né? A gente está falando de uma alta de 140% desse ativo, tá? E agora, é claro, vem um período um pouco mais complexo de descanso, né? O mercado precisa passar por isso, acostumar com um novo patamar, né? Enfim, pós-balanço, vamos ver como é que vai ser aí a evolução desse preço, né? Mas para esse papel, por exemplo, né, eu já tenho uma linha traçada aqui em cima, que nada mais é do que uma linha de tendência ligando o fundo histórico, o topo histórico aqui em cima, que é R$17, né? Ligando esse topo aqui de janeiro de 2021 e, portanto, criando a partir daí uma linha de tendência que tem a cor vermelha, porque é mais longa, né? A partir do rompimento desse ponto, eu entendo aí que tem, de novo, possibilidade de compra no papel, caso ele se recupere a partir daqui, tá? Cyrela é outra, essa aqui tá uma coisa impressionante, né? A gente já pensou em compra de Cyrela em vários momentos, né? Desde que ela aqui ultrapassou essas médias, que é um ponto sempre que eu gosto de comprar, aqui quando ela lateralizou, e da última vez que ela rompeu, já antes de Mitre, tá? Uma linha de tendência que vinha aqui em cima, né? Então essa aqui foi a terceira compra aqui de Cyrela nesse processo, e Cyrela, por incrível que pareça, só dá compra, tá? Porque ela não corrige nem para estopar, fazer stop gain. Eu olho para o papel, eu não enxergo nenhuma resistência realmente relevante até o topo histórico. Não é uma distância muito grande, 28 e 62, tá? E se vier essa segunda fase de alta, Cyrela é uma das que daqui a pouco vão estar performando acima do topo histórico. Algo que, sei lá, 3 meses atrás era uma loucura de se dizer, né? Hoje ela está aí a menos de 10% desse topo, portanto, muito bonita. Gosto das duas. Aliás, do setor que tem liquidez e que eu acompanho, tá? Eu gosto de todas, né? Então a gente falou de duas, mas poderia falar aí de mais meia dúzia que estão todas muito bonitas, com gráficos muito parecidos com esse. É isso aí, Felipe. Parece que é aquela história, né? Tem muito comentário, principalmente entre os analistas que estudam, né, os setores, falam assim, poxa, não necessariamente todas as empresas do setor elas têm o desempenho igual ou elas têm uma percepção, né, por parte do investidor de um cenário, né, para todas elas da mesma forma, mas é interessante quando a gente comenta de construção que, como você falou, André, de repente você olha uma, olha a outra e parece que o ambiente está favorável para o setor como um todo, não tem de repente aquela top pick, né, que você fala, não, essa pode se destacar mais, essa pode ter uma melhora em relação aos pares, em relação às outras do setor. Quando você olha, pelo menos o que eu entendi que você comentou aí no gráfico, é que você olha praticamente para o setor como um todo e você vê esses potenciais no setor inteiro, né? Exato. Agora, se me permite, Felipe, eu queria uma opinião do Alex André sobre dois ativos. Ele falou do setor de bancos, eu não sei se ele conseguiu dar uma olhada no balanço do Banco ABC. É um dos ativos que eu estou há bastante tempo, estou curioso aí para saber como é que foi o balanço. E outra que, se o Alex também deu uma olhada no balanço, eu gostaria que ele comentasse, que é um ativo que eu gosto bastante, do setor de varejo. E é engraçado, né? Porque o setor de varejo tem ação caindo, como, por exemplo, dessas online, que vende online, como Magazine Luiza e Via, né? Mas tem ação que está linda, maravilhosa, como, por exemplo, C&A. E também parece que ontem saiu o balanço dela, não sei se chegou a dar uma olhada. Então, Felipe, se eu puder, se o Alex puder dar uma luz aí nesses dois balanços, seria interessante. Vamos lá, então, maravilha. Alex. Vamos fazer essa dobradinha aí para a gente dar uma olhada, tá? Bom, eu vou começar aqui com o ABC, tá? Inclusive, até abri os números aqui. Eu tinha dado uma olhada por cima, André, não é um papel que eu estou muito próximo, de bancos pequenos. Lá na Sarinvest a gente está muito próximo de Pine, né? Até falei para o Felipe aqui, Pine a gente começou a olhar na casa dos 2,60 ali, e Pine a gente está muito próximo. Pine também foi um resultado espetacular, não sei se acompanha, Pine 4. Mas ABC, vamos falar aqui, o ROI do banco 15%, então, ou seja, acima do custo de capital, né, uma expansão de 63 pontos, lucro líquido também com crescimento de 6%. Olhando margem financeira, né, margem financeira e margem com o mercado,
né, a gente consegue apresentar também um crescimento aí de um dígito, em torno de 5% a 7% também de crescimento. Então, ou seja, quando a gente olha aqui na parte agro, né, também eles lançaram uma célula dedicada ao agronegócio, com uma equipe multidisciplinar. Aqui isso mais uma vez, né, o Plano Safra abre um preceito nesse sentido. Então, resultados em geral, tá? Olhando aqui, índice de desempenho, ROI crescendo, saiu de 14,4 para 15, índice de eficiência também aumentou 1,2 pontos, tá? Para 40%. Nós vimos aqui também o índice de cobertura também, assim como Basileia, tá? Basileia está praticamente estável, 15%, também está bem tranquilo. Bom, acho que são os principais números aqui, tá? Estou vendo aqui em cima da hora aqui, André, mas o número foi bom, tá? Eu vi aqui lucro líquido recorrente crescendo, 6%, principalmente, como eu falei, aumento de margem com o mercado, redução do PDD, né, despesa de provisão. Então, acho que foi um resultado bom. Redução de PDD, aumento de margem, Basileia bom, aumento de ROI. Então, foi um resultado positivo, sim. Gostei do resultado de ABC. Depois eu vou dar uma olhadinha com mais calma aqui, viu, André? E C&A, você estava perguntando aqui também sobre C&A, eu vi o resultado de C&A também, tá? Foi um resultado que mostra inflexão de resultado. Eu não acompanho muito próximo também C&A, eu olho outras empresas, eu vi Soma, por exemplo, que caiu quase 8%, eu achei exagerada essa queda de Soma, tudo bem que Hering também não trouxe aí uma grande repercussão no resultado, mas enfim, eu acho que C&A traz aí uma inflexão de margem, já uma questão de crescimento de receita, ganho de share, acho que o resultado de C&A eu vi como um resultado positivo, mas o mercado já vinha incorporando isso. Eu acredito que se realmente entregar um terceiro e quarto trimestre que tem uma sazonalidade mais positiva no varejo, né, principalmente no varejo de moda, já com, está falando aqui né, da Black Friday, Natal, Ano Novo, isso pode sim ter uma perspectiva ainda melhor comparado com a base comparativa do ano passado, de 2022, André. Sem falar que o gráfico de C&A tá daquele jeito, né, André? Você olha para ele, você não sabe onde que tá embaixo, para onde que vai, que o negócio parece que pegou uma carona ali no foguete do Elon Musk. Exatamente. Essa é a minha dúvida, que aí eu vou perguntar para o André, porque eu fiquei um pouco de fora por causa disso. Eu tive uma sensação que tem melhora de resultado à frente, mas parece que grande parte do upside já foi. Assim, meio que eu fiquei assim, perdi o bonde. Sendo bem sincero, porque a gente vê um resultado bem neutro aqui, mas de crescimento. Então, a gente vê aqui, por exemplo, abrir o resultado aqui agora. Crescimento de margem EBITDA, como eu falei, saiu de 15 para 16,7. Receita líquida, 1.643, praticamente crescendo 1%. Vendas mesmas lojas, same store sales, né, teve uma queda de 2%, mas quando a gente olha aqui, margem bruta, teve crescimento de margem bruta. Então, ou seja, um resultado bom, tá? A companhia vem reduzindo dívida, reduziu quase 30% no segundo trimestre, fluxo de caixa livre 76 milhões versus um consumo de caixa. Então, o resultado foi bom sim, mas a minha dúvida em relação ao preço. Aí o André que vai responder para a gente. André, faz essa observação aí, por gentileza. Claro, vamos lá, olha. Eu estou com um gráfico aqui de C&A e vocês têm razão, né? A gente está falando de uma bolsa que subiu 20 e poucos % nos últimos 3 meses e C&A com a alta de 207% nos últimos 5, 6 meses, né? Ou seja, a mínima dela aqui em fevereiro, março foi 1,88, ela performa aqui em 6,10, né? Mas o legal é você observar, né, a matemática funcionando aqui para esse mercado, né? Do topo histórico até esse fundo, né, ela caiu 90%, né? Só que agora, para ela voltar para o topo anterior, né, para a mesma condição que tinha há algum tempo atrás, ela ainda precisa subir outros 234%, só para voltar no ponto que tinha há 2 anos atrás, né? Ou seja, ainda tem espaço para alta. E, como eu falei, né, eu acho que se vier uma segunda fase de alta nos mercados emergentes, né, no Brasil e nos mercados emergentes que tiveram essa primeira fase juntos aí, nesse segundo trimestre, né, cara, é esse tipo de papel que eu quero ficar focado, porque eu acho que se vier essa alta, são esses que estão entregando resultados que vêm acima da expectativa, ainda não é resultado espetacular, mas é um resultado acima da expectativa. Foi a minha leitura para esse balanço. Cara, esses papéis ainda têm um potencial muito grande de alta, né? Então, a gente, é claro, eu respeito muito o dia do balanço, né? Porque o que eu acho, às vezes, o mercado pensa completamente diferente, igual, por exemplo, o Mitre ontem que caiu 6%. Pode ser que hoje caia também 6%. Mas é um papel que, se subir e superar esse topo duplo que ficou aqui de 6,10, para mim tem outro ponto de compra, tá?
Então, é um papel que eu gosto bastante, também esse papel aí, C&A, tá? Do varejo, é inclusive, das mais bonitas que tem, tá? Perfeito. André Moraes, Alex André, vou pedir licença rapidamente, que a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais notícias do mercado, mais análises. Você continua com a gente. O intervalo é rapidinho. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. Trader, imagina uma TV com programação Trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade Trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trading de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Boa volta. Cara, demais. Foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo do EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. É, amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos acelerar. De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia. Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo, tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou!
Mas, na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. BMC News, informação que gera valor. Muito bem, de volta aqui no Primarket, 8 horas e 37 minutos, estamos ao vivo, repercutindo inclusive os principais destaques que podem fazer algum tipo de movimentação no mercado financeiro. No primeiro bloco a gente falou bastante sobre a movimentação dessa expectativa de queda de inflação hoje, daqui a pouquinho saem os dados do IPCA e como isso acaba mexendo com empresas de setores mais sensíveis aos juros, já que com inflação um pouco mais para baixo, o Banco Central teria um espaço um pouco maior para poder acelerar ou pelo menos manter o ritmo de queda de juros. Inclusive o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que com credibilidade fiscal, que com um ambiente econômico mais sólido, seria possível manter essa trajetória de juros descendentes, justamente com uma queda de juros estrutural, saudável, um pouco mais tranquila. Essa é a expectativa, isso a gente comentou no primeiro bloco. Agora a gente muda um pouco o foco, também falando de cenários que podem mexer com o mercado financeiro nessa sexta-feira, porque petróleo está sempre no radar, Petrobras sempre no radar. Inclusive ontem a Petrobras acabou sendo uma das empresas que sustentou, né, pelo menos não permitiu que o Ibovespa caísse mais aprofundadamente. Os investidores foram atrás dos papéis de Petrobras e a empresa acabou subindo ali cerca de 1%. E numa cerimônia no final da tarde de ontem, depois de visitar algumas obras lá no Rio de Janeiro, o presidente Lula disse que a Petrobras vai diminuir o repasse de dividendos aos acionistas para que parte desses recursos seja transformado em investimentos. Segundo o presidente, a Petrobras vai parar de mandar todos os dividendos para os acionistas e mandar parte desses dividendos para investimentos para produzir mais gás, mais óleo, gasoduto, conhecimento científico e tecnológico também. Ou seja, o presidente Lula fazendo essa sinalização de que a Petrobras vai subsidiar, vai sustentar o crescimento econômico do Brasil. Claro que hoje tem o lançamento do PAC e muito desse investimento do PAC está sustentado em investimentos da Petrobras, cerca de 300 milhões é estimado pelo governo. E aí eu quero já chamar o Alex André e o André Moraes para entender um pouco desse racional, desse pensamento em relação a petróleo e em relação a Petrobras. A gente tem duas situações diferentes, meus caros. O petróleo subindo no cenário internacional, com a demanda praticamente estável e uma oferta reduzida pelos países produtores. Isso poderia ajudar a Petrobras, trazer uma perspectiva melhor para a Petrobras, porque ela vende o petróleo mais caro. No entanto, esse cenário também é ruim para a Petrobras, que está subsidiando ou está sustentando uma defasagem bastante elevada no preço do combustível. Isso queima a caixa. Como vocês interpretam essa situação com esse molho a mais do presidente Lula falando que a Petrobras vai reduzir a parcela dos dividendos para os acionistas? André, isso pode trazer um ruído ali para a percepção dos investidores e fazer preço nas ações hoje, na sua visão? Bom, eu vou deixar essa parte da paridade e tal mais para o Alex André, porque aí eu acho que, enfim, é menos minha cara, tá? Mas eu acho que o que o presidente falou, ele já vem falando há 2 anos, ou seja, o mercado se espanta com algo novo, né? Então, ele falar que a Petrobras tem que distribuir o dividendo num valor menor do que antes, isso o mercado inteiro já sabe, ou seja, não tem uma mudança de expectativa e realidade. Então, eu acho que faz resultado prático nenhum, até porque qualquer um sabe que na hora que apertar o fiscal e tiver que tirar dinheiro de algum lugar para cobrir conta, tá? O dinheiro vai acabar vindo aí de onde puder, inclusive aí de dividendos da Petrobras. Então eu acho que essa fala específica
não faz qualquer preço em Petrobras, tá? Então, em relação a essa fala, eu acho que continua, segue o jogo, tá? Boa. Ô, Alex André, e nessa outra ótica, né, que o André deixou para você comentar, essa questão da defasagem, acaba, né, tendo impacto nos resultados da companhia. Claro que essa sustentação, né, de uma defasagem acima de R$1, né, cerca de 25%, 30%, tanto em gasolina quanto diesel, uma hora tem que repassar, né? Uma hora não vai ter mais como segurar sem afetar especificamente a companhia, né? Exato. Eu queria só trazer aqui um destaque antes de falar de Petrobras, de petróleo, a commodity em específico. Eu não sou especialista em petróleo, né? Ou seja, um profissional especialista em commodity, mas o que eu vejo, inclusive lendo papers, né, relatórios, enfim, pessoas especialistas, bancos, enfim, falando sobre a commodity. A sazonalidade é positivo para o final do ano, porque o consumo estrutural de petróleo tende a aumentar no final do ano. Mas a gente não vê um ímpeto do petróleo que vai continuar em 2024 nos patamares de 85, 90 dólares ou até passar disso. Então, ou seja, parece que está num nível ali de congestão, não estou falando nem de gráfico, eu vou deixar depois para o André dar uma olhada ali no preço do Brent, mas eu vejo ele como um fator estrutural. A gente está tendo deflação na China, né? A gente está tendo ali uma aceleração nos Estados Unidos, né? Isso, claro, ajuda as ações, enfim, que o Fed não vai ser mais dovish, mas falando de economia por petróleo, né? Isso traz uma certa, não digo uma preocupação de curto prazo para o ano de 23, mas a preocupação fica um pouco para 2024 nos patamares atuais. Já na Petrobras, essa política de distribuição do fluxo de caixa livre, né, que era 60%, foi para 45%, o mercado esperava 40%. Ou seja, veio ligeiramente acima do esperado. Claro que teve uma redução, mas o mercado já esperava esse intervencionismo. E também em relação à defasagem da gasolina, muita gente falando, mas aí o governo atual não tá reajustando essa defasagem. Gente, acontece com todo o governo. Né? A diferença é que agora o petróleo subiu, né? Ou seja, isso teve uma disparidade, não fechou o gap, e para fechar esse gap vai vir inflação na veia. Se o governo atual quer realmente um corte de juros mais agressivo, de mais de 0,5%, mais de 0,5%, de 75 bips, né? Então isso não tem como o governo trazer à tona um fechamento de gap, aí, uma defasagem aí no 0 a 0, ou seja, fechar esse gap aí que a gente está vendo aqui na Bicom. Então o que pode acontecer talvez um repasse de preço gradativo, gradual, e que não em uma janela de tempo temporal maior. A gente não vai ver aí realmente o governo fazendo essa sinalização, pelo menos ao meu ver, pelo menos que o governo tem falado, pressionando, né, a Campos Neto, o Copom como um todo, o comitê, em cortar juros de uma magnitude maior para a economia começar a girar, né, para a economia começar a crescer. Isso o governo quer fazer não só em relação à dinâmica da economia, mas também para aumentar os gastos, né? Então, até o próprio PAC que vai ser divulgado hoje, depois eu posso falar um pouco mais como beneficia as ações específico, mas o PAC também é uma delas, né? Isso pode trazer um ponto adicional por aqui. Então, Petrobras eu vejo que é uma ação que segue barata em relação a múltiplos, mas para o mercado reprecificar ela em relação aos seus pares, né, em relação até à própria companhia, o mercado precisa ter um pouco mais de conforto e visibilidade, não só nessa questão da paridade, que sim prejudica, né, ou seja, desestimula os importadores, tem visto lá no estado de Minas, bem pontual, né, mas faltando ali combustível. Inclusive eu tenho amigos também que são donos de postos de gasolina, já começam a ficar preocupados, né, já começa a ver um outro colega que é dono de outro posto, encomenda ali 10 mil litros, vem 5 mil, né, então, ou seja, não vai ter desabastecimento, pelo menos agora. Isso seria muito grave, isso é muito radical. Mas um pouco ali que a gente consegue observar num dinamismo desfavorável por parte dos importadores, isso está acontecendo, até porque a Petrobras está comprando, né, enfim, derivado de petróleo, enfim, russo, abaixo da paridade de importação. Então isso pode trazer competitividade, mas por outro lado desestimula os importadores e não é bom para o resultado da companhia a médio prazo. No curto prazo isso não impacta, na minha opinião, Felipe. Boa. André Moraes, o Alex citou ali, né, a própria Petrobras e o petróleo. Você pode dar uma olhadinha nesse desempenho aí, nas projeções também, por gentileza? Claro, vamos lá. Começando aqui com o petróleo, tá? O Alex André falou aqui de uma lateralização até, né, no preço de petróleo, né, que flutua aqui embaixo entre 70 e aqui em cima 89 dólares. Né? Então, se a gente observar, desde metade do ano passado, né, depois que passou aquela fase mais aguda de alta de petróleo, a gente vem aqui nessa região entre 86 e 88, perde força e vai lá para baixo. Né? Eu acho que as coisas ficam
controladas, tá? Enquanto a gente tiver essa condição. O que vai provavelmente criar um problema maior e, portanto, precisar de uma mudança de preço de petróleo aqui no Brasil, preço de gasolina, diesel e tudo mais, é se por algum motivo, né, a gente tiver o rompimento dessa região e começar a subir para atingir esse novo patamar aqui em cima, que já é perto dos $100. Realmente isso seria alguma coisa que mudaria a dinâmica da Petrobras, a dinâmica de preço que você vai encontrar de combustível no posto de gasolina, tá? Bom, enquanto essas coisas estão até certo ponto sob controle, né, o que a gente vê do gráfico da Petrobras é um gráfico em tendência de alta que passou por uma lateralização, mais uma vez, né, como se acabou uma primeira parte de alta do mercado, o mercado parado, né, em alguns ativos com um pouco de correção, em outros, como em Petrobras, lá perto do topo histórico, se acostumando com esse novo patamar, e para quem gosta de tendência, acostumar com isso para ir alçar voos mais altos, né, quem sabe explodir essa região e ir para cima. Então, é claro que sempre com um disclaimer, né? Uma empresa estatal, você precisa tomar cuidado com o tamanho de capital que você vai colocar, porque tem sempre mais volatilidade que uma empresa que não é estatal. Então, com esse disclaimer, né? Isso aqui é coisas do intraday, tá? Eu gosto muito de Petrobras, né? Acima dessa região de 31,20 para compra, tá? Com limitador de stop a 29,68, tá? Então, é um papel que eu estou olhando, aliás, é um setor que eu estou olhando porque está todo muito bonito, tá? Então, Petrobras é muito bonita, Prio 3, a gente está numa operação com ela que, enfim, tá super bem, também tá interessante, né? Deixa eu só colocar aqui, 3R Petróleo, tá? Soltou balanço, no primeiro momento o mercado não gostou muito, né? Ela teve 2 dias de queda, mas isso aqui voltando a subir, tá? Eu gosto muito dessa região de 37,15 para pensar em compra. Então, se a gente tiver aí uma recuperação de mercado a partir daí, entendo que pode ser interessante uma compra. Quer dizer, eu gosto do setor, tá? Eu acho que as coisas só se complicam se esse Brent aí passar esses $90 e fosse embora. Aí eu acho que a gente vai ter algum problema com o setor aqui no Brasil. Mas antes disso, as coisas estão mais ou menos, Felipe, no controle, tá? Maravilha. Alex André, você compartilha, eu tenho certeza, porque a gente já falou várias vezes aqui, desse otimismo do André com o setor como um todo, né? A gente fala bastante de Prio, de 3R, Petrobras nem tanto por causa dessa própria situação envolvendo essa volatilidade por ser estatal, os ruídos, todas essas coisas. O setor te agrada também, mas essa questão do preço do petróleo é um ponto sensível também na questão do fundamento, ou para as Junior Oil, quanto maior o preço do petróleo, melhor? Quanto maior o preço do petróleo, melhor. Só que tem uma questão chamada lifting cost, que é o custo de extração. As companhias estão ficando cada vez mais eficientes. Então, o lifting cost da PetroRio, $7, 7,4, $7,40. Ou seja, quanto que ela custa para extrair um petróleo do fundo do mar? 7,4. O preço do barril é $86, ou seja, ela vai ganhar dinheiro. Se o petróleo tiver $60, ela também vai ganhar dinheiro. $60 eu digo um piso, né? Ou seja, um cenário bear aqui, né? Não que vai chegar nesse patamar. Mas a gente diz que a companhia, até a própria Prio escreve isso em todos os releases. O melhor hedge é a eficiência operacional. Isso ela tem feito de uma forma espetacular, né? Então, acho que todo mundo reconhece que a Prio chegou a bater 100 mil barris de petróleo dia, fechou na média de 95, se não me engano, do último tri, e vai chegar a 150 mil barris no ano que vem, ou seja, vai crescer 50% da produção no ano que vem. Isso não é achismo, isso o Roberto Monteiro já falou, o CEO da companhia já falou, porque vai entrar Yahoo, vai entrar Workover de frade, ainda que já está acontecendo a campanha de perfuração, né? Então, se a gente tem Tubarão, tem outros campos ainda que estão sendo revitalizados, temos também Albacora, que tem muito trabalho para ser feito lá, então, de ganho de produtividade. Então, isso vai trazer ainda mais eficiência para a companhia sem comprar nenhum outro campo. A gente está falando de uma companhia com uma alavancagem baixíssima, né, de um índice de eficiência muito forte. PetroRio não tem o que falar, tá? PetroRio realmente, eu concordo com o André, é uma baita empresa. Claro que ela vai sofrer com o petróleo, a petróleo vai cair 3% no dia, a PetroRio pode cair, né? Enfim, mas na minha opinião eu continuo tudo mais constante, muito confiante em PetroRio, tá? Então, Petrobras também, né? Ou seja, mas Petrobras entra nessa questão de política de preço. Nós vimos 3 downgrades, Felipe. JP Morgan, Citi, se não me engano,
e também a HSBC dando downgrade, dizendo que não tem perspectiva e não tem clareza sobre a política de preço. Nós estamos discutindo aqui o que a Petrobras vai fazer agora com essa defasagem. Ninguém sabe. Isso traz o quê? Previsibilidade. Previsibilidade traz downgrade. Tá? Então, acho que, Felipe, se puder comentar aqui, também um ponto ali do Sérgio CFO da Petrobras, aquele call que eles fizeram com os analistas, inclusive foi até divulgado na mídia sobre isso, falando, enfim, que o CFO fez várias piadas, enfim, e etc., até mesmo sobre a Vibra, né, porque o presidente Lula também tinha discutido essa questão da privatização, né, que estava antes a Vibra, a gente sabe que era BR Distribuidora, estava dentro da Petrobras, foi feita a privatização, virou Vibra, e foi discutido se realmente eles queriam recomprar a posição. Aí o Sérgio falou, olha, quanto que está esse papel hoje? R$8? Enfim, desconhece o preço do ativo, né? O papel está R$16,50. Enfim, se eles quisessem recomprar, eles têm que pagar mais caro, né? Porque para trigar após um PIL, a gente sabe que tem que aí, comprar aí 25% da empresa, aí triga após um PIL, que tem que pagar 15% acima do valor dos últimos 18 meses, tá? Então, ou seja, eles disseram que provavelmente não vão comprar. E também falando aqui da Braskem, né? Dizendo aí que, enfim, não tem nada decidido, deixou um pouco ali enfim, não foi tão claro em relação à Braskem, mas dizendo que é um papel, é uma empresa que, enfim, está despertando interesse também de outras grandes companhias no mundo inteiro, citou até mesmo o Saudi Aramco, outras empresas que podem ter atratividade pelo aquele ativo totalmente estratégico que é a Braskem. Tá? Então, acho que são essas falas que interessantes do CFO, outras falas também foram, enfim, ele disse que voltou a bater na Vibra, né, dizendo que o interesse da Petrobras pela Braskem seria como comparar vinho com água, e também disse no final que a ação da Petrobras está muito barata e que os analistas que estavam presentes no call deveriam fazer esse dever de casa para entender que as ações da Petrobras estão baratas na visão do CFO da Petrobras. Tá? Visão polêmica, o call bem polêmico, tá, o Felipe, porque abre muitas piadas, né, fala de um ativo que era da Petrobras, enfim. Então, o mercado não gostou muito desse call não, viu? Beleza, Alex André, trazida aqui a ponderação. E como a gente já está na reta final do bloco também, Alex... Não deixa eu de falar de um papel antes de terminar com o André. Tem que falar com o André com esse papel eu preciso pedir para o André Moraes falar da expectativa, que daqui a pouquinho abre o Mercado Futuro, né, 9 horas, e a gente já está na reta final aqui do nosso bloco. Queria saber, André, a expectativa para hoje, o que você pode falar aqui para os nossos telespectadores dessa expectativa com China, com inflação, com Petrobras, com minério de ferro, enfim, todo esse molho, todo esse caldo da sexta-feira, as expectativas para o dia de hoje, por gentileza. Então, assim, para mim, tem coisas positivas, coisas negativas que se anulam. Por exemplo, o minério subiu, mas as mineradoras estão caindo lá em Londres, né? Vale acompanha muito mais o desempenho dessas mineradoras do que do minério. Então, para mim, negativo, tá? Por outro ponto, ontem, mais balanços que eu olhei, eu percebi uma visão positiva. Então, de repente, a entrega de resultados desse último dia foi melhor do que dos dias anteriores. Então, um ponto positivo para o mercado. Eu acho que tudo isso se anula e a gente fica por conta do dado que vai sair daqui a 5 minutos, tá? Eu entendo que se esse IPCA vier acima do esperado, a gente vai ter o 9º dia de queda no mercado. Entendo que se esse dado vier abaixo do esperado, a gente vai ter aí uma grande chance do mercado se recuperar a partir da abertura, né? E quem sabe fazer um bom fechamento para retomar essa tendência de alta, tá? Então, assim, a expectativa, por enquanto, é 0, porque tem um número que eu acho que vai definir para onde vai o mercado que a gente não conhece. A partir do momento que a gente passar a conhecer, eu acho que a gente vai ter aí uma chance enorme de saber com mais precisão a direção do dia, tá? E aí, Felipe, só para... eu não precisa nem do Alex André me falar qual ativo que ele quer, eu sei. Se puder só colocar o gráfico para a gente dar uma olhada, tá? Que é Infracom, né? Tô certo, né? Isso aí. Exatamente, André, já acertou. Cara, a gente ela já vem de uma boa recuperação, a gente falou sobre isso, eu não sei se você se lembra, né? No rompimento dessa linha de tendência aqui embaixo, né? É aquele papel que toda hora que a gente olha para essa grade de cotações, ela está subindo 5, caindo 5, subindo 10, caindo 10, né? Que é uma grande volatilidade. E aí, nesse período pré-balanço, ela lateralizou. Então, assim, me causaria apreensão, tá, se hoje ela tivesse um fechamento abaixo desses 1,55, que é o ponto aí mínimo dessa lateralização, tá?
e me deixa animado de novo com ativo se ela conseguir romper essa região e fechar acima de 1,90. Eu acho que é uma coisa bem provável para um dia que para ela promete muita volatilidade, ela romper um desses dois lados aí, tá? Então eu ficaria atento, pensando numa compra com esse ativo de novo acima de 1,90, tá? É o ponto que ele indica de novo que vai tentar ir mais uma pernada de alta, o Alex. Maravilha, André Moraes. Sim, obrigado, André, muito bom. Você já leu o pensamento do Alex André. Isso chama sinergia. Isso chama sinergia. Sensacional. André, obrigado por hoje, viu? Abração para você, boa sexta, bons negócios, bom fim de semana. Até a semana que vem, meu caro. Abração. Obrigado, um abraço, até mais, Alex. Pessoal, um abraço, bom final de semana. Valeu, até André, mais. obrigado. Tchau. Valeu, tchau. É isso aí. O André Moraes volta na sexta-feira que vem, trazendo análises, trazendo expectativa. E a gente volta daqui a pouquinho. 3 minutos para o IPCA, a gente vai ficar monitorando e vamos também para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Continue com a gente. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Beyond. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui no BMC Pre-Market, 8 horas e 59 minutos e claro que todos os olhares, todos os radares estão apontando para os dados do IPCA que devem sair daqui a pouquinho. Daqui 1 minuto saem os dados do IPCA, inflação aqui no Brasil, todo mundo na expectativa, querendo monitorar como que vem esse dado, quais são as linhas ali, principalmente a inflação de serviços, que acaba sendo um dos principais fatores observados pelo Banco Central para tomar a sua decisão. E aí, o dado do IPCA acabou de sair. IPCA de julho subindo 0,12%, depois de cair 0,08% em junho. A expectativa, né, toda do IPCA era de uma aceleração mesmo, era de se esperar que houvesse uma aceleração. No entanto, veio um pouco melhor do que o esperado, pelo que eu estou vendo aqui, né? Só o dado preliminar que acabou de sair, o IPCA de julho subindo 0,12%, depois de cair 0,08% no mês de junho. Esse dado do IPCA
muito importante, fazendo, inclusive, movimentando as expectativas do mercado, movimentando, inclusive, as expectativas para a abertura do mercado futuro. O mercado futuro que abriu agora há pouco, tô até de olho aqui, ó, praticamente no 0 a 0. Antes, né, quando estava no leilão do índice futuro, estava numa alta, um leilão numa alta de 0,3%, 0,4% e agora na abertura abriu nessa elevação de praticamente no 0 a 0, não tem uma direção definida. E agora interpretando esses dados, né, olhando os dados do IPCA que saíram agora, mostrando ali que de repente isso pode estar impactando nesse índice futuro. Ó, fica numa queda de 0,02, 0,03, depois sobe para 0,01, 0,02, enfim, o Ibovespa, o que a gente sabe é que o Ibovespa futuro abriu praticamente no 0 a 0, abriu sem muitas oscilações por conta justamente desse IPCA. Inclusive a gente tem dados um pouco mais expandidos aqui, eu inclusive abri agora o site do próprio IBGE, IPCA 0,12% em julho, né? O IPCA saindo aí, esse dado aí, atingindo 3,99% nos últimos 12 meses. A expectativa era de uma alta de 0,07, ou seja, veio um pouquinho diferente do esperado, pouca coisa, né? Então vamos lá, notícia completa para você que está nos acompanhando. IPCA 0,12 em julho, 0,20 ponto percentual acima da taxa de junho, que veio menos 0,08. No ano, o IPCA acumula uma alta de 2,99% e nos últimos 12 meses, 3,99%, ou seja, acima dos 3,16% observados nos 12 meses imediatamente anteriores essa percepção de julho. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 5 tiveram alta no mês de julho. O maior impacto e a maior variação vieram de transportes. Em queda, no lado da queda, o que se destacou? Habitação, alimentação e bebidas, né? Então a gente vai monitorando, vai destrinchando, dissecando um pouco desses dados e vendo o impacto nessa abertura. O André Moraes tinha falado, dependendo de como vierem os dados do IPCA, o mercado toma uma direção, dependendo de como vierem os dados do IPCA, o mercado toma outra direção. E aí, para a gente repercutir essa direção e também ver a expectativa, quero chamar aqui, o Alex André já estava com a gente, mas eu quero chamar o Gustavo Almeida, né, que é fundador da Trade Insights, está aqui conosco. Guga, sempre um prazer bater esse papo contigo. Muito bom dia, meu caro. Como é que vai? Bom dia, Felipe. Bom dia, André. Pô, eu tava com saudade aqui desse bate-bola contigo, assim. Acho que já fazia quase meio ano que a gente não se falava aqui ao vivo. Que bom. Ou mais, viu? Ou mais. Mas, enfim, né? São as questões aí da agenda que vão empurrando a gente para outros lados. Mas, ô Guga, deixa eu te falar, o André Moraes até estava comentando, né, nessa expectativa do IPCA, e a gente olhando, poxa, dependendo de como vier o dado, o futuro abre de um jeito, o futuro abre do outro, os investidores tomam decisões para um lado ou os investidores tomam decisões para o outro, né? A partir desse momento, né, quando a gente vê o futuro abrindo, inclusive com uma alta de 0,2%, nada muito expressivo, mas como que está a perspectiva para hoje? Como que está a sua expectativa para essa sexta-feira? Lembrando que não é só dado de inflação aqui no Brasil, a gente tem todo um contexto inflacionário global com PPI também, mas o CPI de ontem veio bom. Enfim, queria saber sua projeção, sua expectativa para essa sexta-feira, a sua visão para hoje, Guga. Pô, esse comentário vai ser um dos mais difíceis de se fazer, porque, vamos lá, vamos pensar um pouquinho juntos, né? Quando a gente fala de inflação e Brasil, tá? A gente, há 2 semanas atrás, estava desesperado que o Banco Central brasileiro cortasse juros, tá? Então, se a gente for parar para pensar dessa maneira, que 2 semanas atrás a gente estava desesperado, o mercado estava querendo que o Banco Central cortasse juros, né? Veio o corte
E, querendo ou não, o mercado ele já está se posicionando, né, numa expectativa de que, poxa, com o passar do tempo, a gente vai ter mais cortes, a gente vai caminhar para essa direção. Então, um indicador de inflação, né, olhando agora, né, neste momento, eu acho que não vai impactar tanto assim o comportamento do preço agora no curto prazo, porque a gente começa a ter uma outra dinâmica dos participantes. Os participantes começam assim, poxa, ok, o resultado de agora, pode dizer que reflete, né, um movimento pré-corte de juros. Agora a dinâmica dos participantes vai ser outra. Então, é possível construir uma narrativa depois positiva. Tá? Acho que a gente tem que pensar um pouquinho por esse ângulo. O que me preocupa mais no curto prazo? Tá? Dentro dessa dinâmica de preço, o mercado precificou muito rápido o preço dos ativos. A gente vai para um patamar novo de preço. A gente sai de uma bolsa que estava trabalhando lá na região dos 100 mil pontos e faz essa bolsa vir trabalhar na região dos 120 mil pontos. Então, a gente está aqui, quando a gente olha, né, para os últimos 3, 4 meses, a gente subiu aí em cotação do Ibovespa, 20%. Quando a gente olha para alguns ativos, que nem estava o André e os Andrés, né? Eu ia falar o Alex André e o André Moraes estavam conversando. A gente estava olhando ali alguns ativos que subiram 60%, 70%, 100%. Né? Então, a gente está num patamar de preço que o mercado ele gostaria muito que tudo se alinhasse por um caminho mais positivo. Então, não vindo essa positividade, obviamente o mercado ele fica travado, ele vai tendo uma certa correção. Só que, poxa, eu vim agora pensando, né? O que eu vou falar? Não posso ser também tão pessimista, porque eu acho que o momento não é de se criar um mindset pessimista. Pelo contrário, é o momento de se criar um mindset otimista e que, se de fato os preços dos ativos vierem a corrigir, eu não vejo ainda assim uma correção que possa, né, trazer para os patamares das mínimas do ano, por exemplo. Eu acho que simplesmente não estaria performando. Mas que, terceiro tri que a gente está navegando, quarto tri, eu acho que a gente tem aí uma chance de ter novamente um movimento positivo de bull market do mercado e quem sabe terminar em um ano de 2023 mais otimista, contrariando, né, todas as expectativas de início de ano. Então, é isso que eu mais ou menos vejo. Não sei se eu consegui me fazer explicar, Felipe, é que eu não estou dando tanta importância agora para indicadores aqui, olhando para a inflação aqui para dentro, olhando o Brasil, entendeu? Porque a gente entrou agora num processo de corte de juros. Boa, fez sim, viu, Guga? Fez muito bem, você conseguiu se explicar. E claro que esse é um indicador, um cenário, até porque o próprio Banco Central já tinha falado, né? O Roberto Campos Neto volta e meia, ele fala, olha, no segundo semestre a inflação vai elevar um pouco, ela vai subir, isso já era esperado, tem reonerações para serem colocadas na conta, enfim... mesmo com essa dependência dos dados, o Banco Central já contratou a queda de juros, né? Praticamente no próximo mês, né? Setembro vai ter mais meio, depois novembro mais meio, dezembro mais meio. Isso se não acelerar, se não vierem algumas coisas melhores, principalmente porque ele olha para o mercado de trabalho, se o mercado de trabalho vier com um número melhor para o Banco Central, pode acelerar. Enfim, tem questão fiscal, tem um monte de coisa nessa cesta aí para o Banco Central tomar a decisão. E claro, esse ambiente acaba sendo propício, como você muito bem falou, né? Algumas coisas para trazer um ralizinho ali para a Bolsa. Eu só quero pegar a impressão do Alex André sobre esse dado de inflação, Alex, porque, claro, já era esperado que viesse uma inflação ao invés da deflação do mês anterior, o mês de junho, né? Veio um pouquinho, ligeiramente acima do esperado, mas olhando para o cenário global, o cenário como um todo dessa inflação, você concorda com o Guga que de repente isso não vai trazer grandes espantos para o mercado ou grandes movimentações, mesmo o dado não vindo ali do jeito que se esperava? Como que está essa leitura aí, Alex? Então, a questão interessante do IPCA, eu estava até vendo aqui uma pesquisa do Valor Data, que ele colocou que 42 expectativas colhidas pelos economistas, que apontavam um intervalo de uma previsão que variava de uma deflação de 0,08 a uma inflação de 0,12. Então, veio no topo da expectativa dos analistas pesquisados, tá? Essa é a minha conclusão aqui. E o IPCA acumulado de 12 meses acelerou para 3,99, quase 4% em julho, né? 4% em julho, vamos arredondar aqui.
depois de ficar 3,16 em junho, tá? Então essa foi a primeira alta do indicador depois de 13 baixas consecutivas. Então, ou seja, isso traz aí os efeitos das desonerações promovidas lá do governo passado em relação sobre os combustíveis, tá? Então isso já começa a aparecer que, na nossa opinião, isso já meio que era esperado pelo mercado pela base comparativa, tá, Felipe? Se você olhar pela base comparativa do ano passado para cá, agosto, setembro, isso já começa a aparecer, tá? Então, olhando aqui as expectativas dos economistas que o mercado já coloca no preço, em relação à deflação já para uma inflação, veio ali no topo das expectativas, não veio ligeiramente acima em comparação, né, ao cenário base, sim, mas na minha opinião não preocupa tanto. Se viesse ali meio, enfim, 0,40, meio, algo, acho que ficaria um pouco mais difícil de sustentar um argumento positivo aqui em relação à inflação, Felipe. Perfeito. Ô Guga, aí eu quero a sua visão, por gentileza, se você puder dar uma olhada no gráfico, porque o futuro agora está subindo 0,4, na contramão do que a gente está vendo no cenário internacional. O que a gente pode tirar de conclusão e quais as percepções para hoje nesse movimento da gente inverso, né? Enquanto lá fora todo mundo ainda na expectativa da inflação e com China ainda, que a gente vai falar pesando, a gente aqui amanhece com um cenário um pouco mais positivo. Quais as impressões que você pode tirar do gráfico para esse dia de hoje, né? Onde podemos chegar, quais as percepções, quais as projeções, o que Guga Almeida traz para a gente sobre o índice e sobre a percepção de bolsa hoje? Poxa, sabe que eu estou bem otimista para o movimento de hoje. Eu vou contrariar um pouco até mesmo os sentimentos de abertura que algumas pessoas possam ter, né? E aí eu vou explicar por quê, tá, gente? Para a gente poder entender assim, um pouquinho dessa dinâmica do preço. Se nós formos olhar para esse patamar de preço que nós estávamos no final do dia de ontem, que é essa região aqui dos 118 mil pontos, olhando para o índice futuro, tá? A gente já trabalhou nesse patamar de preço ali no início de julho. E o mercado ele tentou, né, ter um movimento positivo. Então o mercado sai de 118 e ele foi aqui praticamente para 124 mil pontos. Tá? Num movimento muito mais rápido. Se a gente tirasse aqui janelas de tempo, a gente perceberia, né? Poxa, ele andou aqui muito forte, muito rápido aqui o mercado nesse período, entre os dias ali 19 de julho, os olhinhos já não estão funcionando como antigamente, até o dia 25 de julho. Né? Então a gente teve aqui um movimento muito rápido, muito intenso. Depois disso, o mercado, o que ele faz? Né? Ele vem corrigindo, mas ele gasta muito mais tempo para voltar para esse patamar aqui dos 118 mil pontos. Depois que a gente chega nesses 118 mil pontos, o mercado, mais uma vez, ele ganha muita força e corrige com muito tempo. Tá? E agora a gente tem uma evidência não tão positiva, né, que é o indicador, né, o resultado do indicador, tem uma evidência não tão positiva e o mercado já se mostra com apetite comprador. Então, eu já estou olhando assim, poxa, estou olhando aqui para o mercado lá na região de 119.500, 120.500, o primeiro movimento, tá? E eu acho que a sequência a gente pode olhar aí bolsa de novo, o índice futuro de novo ali para 122 mil pontos, quem sabe até mais acima. Tá? Então, assim, eu tô mais otimista para o dia de hoje, de verdade. Boa, Guga, maravilha. Inclusive, deixa eu trazer aqui uma visão, né, também, porque o Guga falou desse otimismo com o Ibovespa hoje, com a movimentação do mercado hoje. A gente já percebe que depois, né, da divulgação do IPCA, a curva DI começa a cair também, né? Tá nessa trajetória um pouco mais de baixa, né? A gente vê aqui tanto a ponta curta, a ponta mais curtinha aqui caindo pouca coisa, tá? 0,2, 0,5, né? A gente vê a ponta longa também nesse movimento, né? 0,2, 0,4, enfim, praticamente a curva de juros inteira nesse movimento de queda. A gente vê uma queda também do dólar, né? 4,88, R$ 4,88, caindo 0,3% nesse momento, depois de ter alguns dias ali de alta no dólar, né? O dólar que chegou a tocar 4,90, 4,90 e pouquinho nos últimos dias. E isso, né, obviamente, com todo esse cenário, né, corte de juros, dólar para cima, né? Isso acaba sendo de manual. Mas hoje também, e aí eu trago novamente o Alex e o Guga aqui,
para falar, né? Hoje também um dia de manual, né? A curva DI caindo, né? Juro futuro caindo, dólar caindo, bolsa, pelo menos o futuro subindo. Hoje parece que vai ser um dia mais tranquilo. E aí, Alex, com esse fechamento, mesmo que ligeiro, da curva de juros, com esse fechamento do dólar também, essa queda do dólar, algumas empresas podem ter um dia de mais otimismo também, né, Alex? Percebendo esse movimento todo de otimismo que o Guga trouxe aqui pra gente. Exatamente, eu continuo otimista, né? Quando a gente olha também em relação até o próprio dólar que você estava comentando, né? Operando agora a leve queda, 4,87. Eu acho que o mercado tinha panicado antes, né? Em relação à curva de juros, depois da decisão do Banco Central, já olhando aquelas narrativas fiscais do governo. Agora com esse IPCA, mesmo que não tenha, né, mais uma deflação, mas era esperado ali entre 0,10. Ali eu estava vendo inclusive algumas assets publicando expectativa entre 0,10 e 0,11. Então, ou seja, não veio tanto fora não em relação à inflação. Então acho que isso talvez não jogue água no chope da bolsa de hoje não. Vamos ver se a gente consiga fechar um dia positivo, pelo menos essa sexta, para virar a página e começar segunda-feira aí de pé direito, né? Boa, Guga, 8 pregões consecutivos de queda, né? Um dia tem que subir, não tem jeito, né? E tomara que seja hoje, porque daí contribui para a visão otimista do Guga Almeida. Mais um acerto do Guga Almeida. Mais um acerto, entre tantos outros, né? Do Guga Almeida. Ô Guga, e aí eu queria só, não uma provocação, mas uma constatação aqui, que muito do mercado internacional acaba ficando um pouco mais pessimista com as notícias que vêm da China, né? Tem construtora quase na iminência de um calote, tem os dados fracos de toda a semana, tem ainda tensão, né, com os Estados Unidos, que o Biden decretou aquela situação lá de não exportar mais chip, semicondutor e tudo mais, e ontem o Biden ainda falou que a economia da China é uma bomba relógio. Enfim, essa tensão toda de China, mesmo com isso, né, que está contaminando o cenário internacional, a gente tende a ter um dia positivo. Mas te preocupa, não para hoje, mas de repente para um cenário, né? Essa situação da China, uma nova Evergrande se desenhando aí, a gente lembra, e eu estava inclusive no pre-market comentando contigo todo o cenário de Evergrande. Mais uma Evergrande se desenhando não pode ser um problema aí, uma barreira enfrentada, mais uma barreira enfrentada nas economias e nos mercados globais? Olha, Felipe, existe uma guerra aí, querendo ou não, né, entre Estados Unidos e China, de quem será a superpotência, né? Acho que se a gente voltar um pouco no tempo, no início do ano passado, né, e ao longo do ano passado, existe uma grande briga aí de narrativas. A grande verdade é que, para poder sentir a economia da China, vale a pena dar uma visitinha, fazer uma visitinha lá e olhar um pouco da dinâmica do mercado, né, e como de fato as coisas acontecem por lá. Porque é um mundo completamente diferente, as regras de jogo são completamente diferentes das nossas, né, é uma economia muito, muito, muito diferente, né. Claro, quando a gente pensa em China, né, a gente se lembra aí do quanto ela alavancou o nosso crescimento lá de 2002 até 2008. E acaba que é o nosso referencial de comparação, né? Todo mundo quer que China se desenvolva para poder fazer o mundo também puxar todas as economias, né, todo o consumo aí do mundo para poder fazer as economias crescer. Obviamente, quando a gente olha para números de China e começa a pensar que as coisas possam desacelerar, né, traz uma sensação negativa. Traz uma expectativa, joga uma expectativa para baixo. Então a gente tem que ver se o mercado começa, né, a ter uma expectativa para baixo em relação à China, né? Ok. Depois vai vir o quê? O resultado real lá da China, né? As coisas de fato que não está acontecendo em relação à China. E aí vai gerar, né, uma dinâmica de preço novamente. Tá? Acho que tem que ficar atento, claro que tem. Mas o mundo também está procurando outro vetor aí de crescimento. Quem será, né, a nova China? O pessoal fala aí muito de Índia, tem outras pessoas que olham para a África, né? Quando a gente olha para a África, a gente olha que o chinês todo está dentro da África, né? Está desenvolvendo também aquela economia e em algum momento vai aumentar, né, o perfil de consumo também de Índia, o perfil de consumo também de China, e isso também vai trazer uma dinâmica nova de mercado, vai fazer com que todo mundo olhe para outro ponto num determinado momento, né? Porque se a gente for olhar, o mercado gosta disso, né? De alguma referência que todo mundo concorde e todo mundo siga
em conjunto, né? O mercado gosta disso, né? Para poder ter um vetor ali de crescimento claro, que justifique a valorização dos ativos e isso fique na cabeça de todos os investidores. Então, acho que a gente está nesse movimento, nessa dinâmica, né? Acho que a China vai participar do próximo crescimento do mundo, talvez indiretamente, né? Vai ganhar como derivada. Por exemplo, imagina se uma África se desenvolve, uma Índia se desenvolve. Os chineses já estão lá dentro, né? Já estão lá com suas terras adquiridas, colocando dinheiro para poder investir, comprar do seu próprio polo industrial, porque os chineses fazem muito disso, né? Pô, abre uma linha de crédito, entrega dinheiro, mas para a gente entregar o dinheiro, você tem que comprar 100% da minha indústria. Então imagina que você quer montar alguma coisa aqui dentro do Brasil, você recebe a linha de crédito lá do banco chinês, só que para poder pegar esse dinheiro, você tem que comprar, né, tudo que for de máquinas, equipamento e, se possível, até mão de obra da própria China. Então o dinheiro nem sai da China, né? Eles alavancam e acabam participando do teu crescimento. Então, acaba que isso esteve aqui dentro do Brasil, a gente viu alguns movimentos, tentou aumentar isso aqui dentro do Brasil, não conseguiram, os chineses não conseguiram, mas eu imagino que, quando você vai para um mercado como o mercado na África, o mercado na Índia, a dinâmica vai ser outra. E para conseguir entender essa dinâmica, só estando lá, só conversando com as pessoas, só sentindo de fato. Acho que a nossa capacidade de percepção em relação a isso, ela ainda é muito distante, né? É muito frágil. Então, quando eu olho para a China, eu vejo que os caras são extremamente vorazes, né? Muita fome por dinheiro, muita fome por crescimento, muita fome por poder, e isso não vai acabar, né? Talvez a gente que precisa, né, participar de alguma forma, né, do crescimento deles, para poder também enxergar um vetor ali de crescimento para se apoiar, a gente fica com mais medo, a gente fica com mais dúvida e a gente fica com mais volatilidade. Ô Guga, só para a gente chegar nessa reta final aqui do pre-market, a gente está falando de China e hoje teve um movimento de alta no minério de ferro depois de uma semana praticamente inteira de queda. Isso pode mexer nas ações daqui, principalmente da Vale, que está chegando quase naquele patamar. Eu me lembro que comentava com alguns analistas sobre esse patamar de 62, 63 reais de Vale, que não baixa, né? Parece um suporte ali que chega naquele patamar, o pessoal já começa a comprar e aí o preço vai para cima. Como que você está avaliando essa empresa? Como você espera o movimento hoje, por gentileza? Vamos lá, né? Eu só não vou compartilhar minha tela agora, tá? Por uma questão de que acaba que eu iria expor uma posição que eu montei ontem em Vale, então eu prefiro não comentar muito, né? Porque alerta de spoiler, tá bom. Senão não podemos comprometer aqui. Porque exatamente eu estou olhando para esse patamar de preço, né? Vamos lá. Fui eu que te dei a dica, hein? Não, brincadeira. Vale, claro que foi. Mas vamos lá, né? Acaba que o que eu vejo, né, de Vale nesse patamar de preço? Que eu vejo de Vale nesse patamar de preço. Acho que podemos ter um movimento de stop do mercado, né? Porque eu acho que o mercado já apostou, de certa forma, em Vale. Tem alguns participantes que não querem ter Vale, estão especulando em Vale. Então, se por acaso o preço pese um pouco mais, pode correr mais 5%, 10% para baixo, em função desses participantes, sim. Mas não é aquela coisa assim que eu acredite que a gente vai ficar muito tempo nesse patamar de preço. Né? E aí eu não ficar muito tempo nesse patamar de preço e o mercado querendo tomar essa posição nesse ativo, rapidamente ele vai voltar, né, e vai subir desse patamar de preço e podemos ter aí um rally logo em seguida de alta um pouco mais intenso. Né? Então vale esse patamar aí me interessa bastante, né? E abaixo desse patamar também. Inclusive olhando aí para situações de operações estruturadas, né? Até mesmo tomar posição em opções, não para a questão de alavancagem, mas pela questão de momento mesmo, né? A dinâmica de momento. Pô, daqui a pouco você está posicionado lá em renda fixa
né? O mercado, o juro agora caindo, então tu tá numa posição que não faz muito sentido desmontar, mas tu quer tomar posição em bolsa, dá para utilizar os derivativos como um mecanismo para se expor em bolsa, obviamente de forma inteligente, né, para criar uma alavancagem, mas eu queria me expor 5% em bolsa, 10% em bolsa, 15% em bolsa, ou um determinado ativo, dá para utilizar as opções, né, para poder ter essa exposição, sem precisar desfazer da posição que está na renda fixa, em função que a gente está bem no momento de dinâmica de redução de juros. Né? Então, e Vale é um veículo, é um ativo, né, assim, pelo menos para mim, que gosta de especular nos momentos, né, que nesse patamar de preço, nessa dinâmica, eu fico tentado, né, e com uma certa tranquilidade. Perfeito, Guga, sensacional, agradeço muito compartilhar essa percepção, mesmo que não consiga mostrar o gráfico aí para não dar o spoiler da operação. Guga, ótimo fim de semana para você, muito boa sexta-feira, ótimos negócios e um abraço, até uma próxima. Valeu, gente, um grande abraço, bom final de semana para todos. Valeu. Gustavo Almeida, ele que é fundador da Trade Insights, sempre aqui no Pre-Market, contribuindo muito com essas percepções. 9 horas e 27 minutos. Vem Alex André para dar suas considerações finais nessa sexta-feira. Será que a gente vai ter aquele hoje não, hoje sim? Porque... tomara aí. Tô vendo aqui o Infute aqui, tá bem, hein? Aquela história, Alex. Hoje não vai, hoje vai cair, hoje vai cair. Não, hoje vai subir. Tomara, né, Alex? Considerações finais, por gentileza, para os nossos investidores e telespectadores que ficam muito bem informados nesse pre-market. Exato. Eu vou utilizar aqui uma frase de um amigo meu, o Mauro, acabou de mandar aqui uma mensagem para mim, dizendo assim, até os astros estão se alinhando, né? Então, eu concordo com ele. Temos aí não só o balanço das empresas indo muito bem, algumas delas nós falamos aqui durante a programação com o André Moraes, com o Guga, mas também, claro, agora com o IPCA, mesmo que seja um pouquinho acima, mas dentro ali da banda ali que os economistas têm previsto, né? Então, acho que mais um indicador positivo, vamos ver se... Ontem foi quase, né, o Felipe, ontem bateu na trave para a gente fechar no positivo, espero que hoje, nessa sexta, fechamos, que realmente temos argumento, temos otimismo ainda à frente e temporada de resultados ainda não acabou, então isso pode trazer ainda mais otimismo, né, dependendo do setor, dependendo da empresa que você está posicionado. Vamos acompanhar ao longo da programação, a gente tem bastante coisa para a gente comentar. E eu volto à tarde contigo, né, o Felipe? Tamo junto, Alex. 2h30 da tarde no Market. Tamo junto. 2h30 estaremos juntos no Market, estamos juntos no Pre-Market e voltaremos no Market. É isso aí, pessoal. Só para encerrar aqui, por que eu quero trazer essa informação importante? A gente vai repercutir, claro, daqui a pouquinho no BMC News. Mas olha só o índice futuro, 0,6 de alta. No primeiro momento, a headline da inflação do IPCA aqui no Brasil foi: poxa, veio uma inflação no limite do esperado pelos investidores, talvez não tanto quanto era esperado, isso pode ser ruim, só que tem uma informação importante que aí os investidores vão lendo a linha, os economistas vão lendo as linhas lá de serviço, e tem uma informação importante que a inflação de serviço caiu 0,20 para 0,25, né? Era 0,62 no mês de junho, está 0,25 agora em julho, ou seja, uma inflação de serviço com redução, e isso pode trazer uma perspectiva melhor para o cenário do juro, que é o que o Banco Central acaba olhando. Então essa percepção, alinhado com uma difusão menor também, difusão é a quantidade de itens da cesta que teve essa volatilidade para cima, então caiu de 50% para 46%. Então, menos itens acabaram sofrendo essa volatilidade, esse peso da inflação. Então isso acaba contribuindo também com um cenário de uma perspectiva um pouco melhor. Enfim, esse molho, né, esses dados, essas informações que vão saindo, que vão sendo lidas ao longo dos minutos posteriores à divulgação do IPCA, isso acaba trazendo esse otimismo. No comecinho, né, do pregão do índice futuro, a gente viu praticamente no 0 a 0, aí agora deu uma acelerada, talvez isso melhorando a expectativa dos investidores. Vamos esperar daqui a pouquinho, 9h30, os dados do PPI, e aí a gente fica monitorando os mercados financeiros. Continue com a gente, Pre-Market volta na segunda-feira, 8 horas da manhã, e daqui a pouquinho eu tô contigo no BMC News. Fique com a gente.
Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News.